Paz do Senhor, irmãos, eu sou a pastora Joanilda, do Ministério do Evangelho Pleno, bairro Nova Lima, mais uma vez com vocês para uma palavra rápida, porém de encontro com o seu coração. Eu hoje não faria live, mas o Espírito Santo me incomodou, então é porque ele quer fazer algo nessa live por alguém. Então hoje nós vamos falar sobre Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem, por onde anda os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Então, o Senhor não ia colocar essas palavras no nosso coração, não ia colocar essas palavras no nosso manual. Esse aqui é o nosso manual de vida. De Gênesis e Apocalipse, o Senhor dita todos os dias a nossa vida. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor fala todos os dias de forma diferente da nossa vida, neste manual. Então, o Senhor disse, de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Como está o seu coração? Quem rege o seu coração? Quem está dentro do teu coração? Quem está dentro do teu coração? Né? É a angústia, é a tristeza, é o desespero, é a dúvida, é a incerteza, ou é o Deus que tudo pode e tudo faz? Quem que está regendo o teu coração hoje? Porque o Senhor diz claramente aqui que do nosso coração depende a nossa vida. Por quê? Porque é do coração que sai a vida e a morte. Quando você tem um problema, como que o seu coração fica? Ele fica firme em Cristo? Ou você espera pelo plano A, não deu certo, o plano B vai dar certo? Ou você depende de carros? Ou você depende dos seus braços? Ou você conta com Deus? Porque o nosso coração tem que ter Deus. Não pode ter outro. A nossa vida, ela é pautada, a vida do cristão, eu estou dizendo, né? A vida do cristão, ela é pautada no mover de Deus. A vida do cristão, ela é orquestrada pelos propósitos, objetivos e promessas de Deus. A vida do cristão tem que estar na mão de Deus. Ah, pastora, mas como assim? Você tem que ser dependente de Deus. Porque vai adiantar você sapatear, você gritar, você chorar, você quebrar as coisas ou quebrar-se a si mesmo? Não vai mudar. Mas se você estiver com Cristo, você vai dizer, Senhor, o Senhor sabe do que eu preciso. E eu creio que o Senhor já me deu.
Senhor sabe o que eu preciso, que precisa ser feito na minha vida. Eu creio que o Senhor já fez. E esperar. Porque como que você vai dizer que você crê em Deus se você tem dúvida? Crer em desespero não é fé, irmãos. É dúvida. Crer em Deus pensando no plano A, no plano B, no plano C, no plano D, no plano... Não é crer em Deus. Você sempre tem um escape. Crer em Deus é você chegar na frente do muro e crer que ele vai abrir para você passar. Ou o Senhor vai te transpor. Isso é que é crer em Deus. Crer em Deus é você chegar diante do mar, como aconteceu com o povo de Israel, e o mar se abrir. E tem um louvor que eu gosto muito que fala assim: e se o mar não abrir, você vai passar por cima das águas, se não são de Deus. Né? Isso é crer. O que é a fé? A fé é o quê? É o fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. Se espera que aconteça. Tem convicção de que vai acontecer. Mesmo que todas as pessoas digam ao contrário. Mesmo que toda a situação esteja ao contrário. Mesmo que as pessoas cheguem e digam ao contrário. Mas se o teu coração estiver firme em Deus, se o teu coração estiver firme em Deus, e você depender dele, pode ter certeza, Deus vai fazer. Isso é crer em Deus. A paz do Senhor, Gabriela. Isso é crer em Deus. Então, o que rege o teu coração hoje? É o medo? É a tristeza? É a dúvida? Quem está com dúvida não está na mão de Deus. Porque eu acabei de dizer. Crer em desespero não é crer, é duvidar. Eu acabei de citar. O povo de Israel estava na frente do mar. E o mar abriu. E o mar abriu. E é assim que a gente tem que crer. Não aconteceu hoje, mas amanhã vai. Eu vou romper. Deus está na frente, eu vou romper. Não importa o que eu estou passando, não importa o que as pessoas falam, não importa o que a situação mostre, não importa o que eu estou vendo com os meus olhos. Eu creio que vou romper. E quando você menos esperar, lembra? Você está na frente do muro, o muro vai cair ou o Senhor vai te transportar e quando você vê, você está do outro lado do muro. Mas para isso você precisa ter o coração regido com Deus. Tem pessoas que querem servir a Deus, mas tem uma reserva com Deus. Sabe o que é Deus? Sabe o que é Deus? É que eu quero acreditar, mas sabe o que é? Eu não quero ter compromisso. Eu quero bênção, mas eu não quero pagar o preço. Eu quero, né? Você quer o quê? Mágica. Deus não faz mágica, Deus faz milagre. Deus faz milagre, Ele não faz mágica. Você faz assim, parece um coelho na cartola, aparece uma flor na tua mão, aparece uma moeda. Não. Cristo faz milagre. Sabe por quê? Porque as coisas passageiras, rápidas, elas acabam. Mas o Senhor faz milagre. Quando Ele faz milagre, os milagres são eternos. É por isso. Deus não faz milagre. Não faz mágica, faz milagre. Porque os milagres são eternos. Então, o Salomão, que escreveu Provérbios, né? Salomão, Moisés e muitos outros, ele diz aqui, ó.
olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo. Frente, olhe sempre para quem? Olhe sempre para Deus. Paz do Senhor, obreira Antônia. Seja bem-vinda. Né? Olhe sempre para Deus. E de tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração. Acima de tudo, guarda o seu coração, pois ele depende da sua vida. Paz do Senhor. Né? Isso depende da tua vida. Por que depende a minha vida? Porque todas as saídas do teu coração. Teu coração tem duas saídas, a morte e a vida. Do teu coração, Mateus fala assim, né? Que a nossa boca só fala o que o coração está cheio. E o que a tua boca tem falado? A palavra de Deus? Tem que ser, né? O cristão tem que estar com o coração cheio de Deus. Então, a palavra tem que sair da boca da gente, a palavra de Deus. Porque a boca só pronuncia o que o coração está cheio. Se é dúvida, é dúvida. Vai ter dúvida. Vai ter problema. Se o seu coração está cheio do mundo, vai sair coisas do mundo. E quando chegar o dia mau, você não vai conseguir crer. Você vai duvidar. O Senhor fala para mim e para você hoje, nessa tarde, perdão. O que te rege? O que rege o teu coração? É a dependência de Deus? É a fé que você tem? Porque hoje as pessoas querem a mágica. E Deus faz milagres. Deus faz milagres. Imagina Josué. Eu gosto sempre de citar esse exemplo que é maravilhoso. O capitão Josué estava numa luta em que os inimigos estavam se pondo o sol, e ele disse assim, vai ficar escuro, esses homens vão fugir para a montanha, e de manhã eles vão se reagrupar e vão vir mais forte do que nós. E ele recebeu uma autoridade. Josué parou o sol. Josué parou o sol com a palavra. Na autoridade de Deus, claro. Josué parou o sol e parou a lua. E o sol só se pôs e a lua só veio para o céu depois que os inimigos tinham morrido todos. Depois que eles tinham vencido a batalha. Mas imagina você, como um Josué, você tem autoridade em Cristo Jesus para parar esse sol da sua vida, que está te queimando, que está te machucando, essa situação. Por quê? Porque o Senhor nos deu autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Quando ele está falando isso, ele está falando do diabo. Deus nos deu essa autoridade. Cabe a nós querermos ou não. Então, eu te pergunto nessa tarde, o que rege o teu coração? O que rege o teu coração? Tem que ser a fé em Deus. Tem que ser a fé em Deus, a dependência de 100%. Senhor, a minha vida é sua. O Senhor sabe o que eu preciso. E a palavra do Senhor diz lá em Filipenses. Ah, pastor, por que você não fala o versículo? Não, porque você tem que procurar, você tem que aprender a ler a Bíblia. Em Filipenses diz que o Senhor supre todas as nossas necessidades em glória. Sabe o que é isso?
É você pedir o pão e a manteiga, e o Senhor te dá o pão, a manteiga, né? O pão, a maionese, o presunto, o queijo. É isso. Em glória. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos dá tudo que nós pedimos, pensamos. Mais do que nós pedimos, pensamos ou sonhamos. Ele é o nosso Deus. Ele é um Pai. A palavra do Senhor diz claramente: se um filho te pedir pão, você não vai dar uma pedra. Se você pedir um pão para o teu pai, ele não vai te dar uma pedra. Ele vai te dar o que você pediu. E em glória. E muito mais do que isso. Até o que você pediu e até o que você não pediu, o Senhor te dá. Porque Ele é um Pai maravilhoso. Nós só precisamos crer. Nós precisamos depender do Senhor, porque Ele prepara tudo para nós. Mas o Senhor tem que estar em primeiro lugar. Mateus diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. O Senhor é aquele que faz na minha vida e na sua vida. O Senhor nos cura, o Senhor nos supre, o Senhor nos defende, o Senhor nos protege. O Senhor desarma todas as armadilhas do inferno sobre a nossa vida. O guarda de Israel, ele não dorme nem cochila. Ele cuida de nós. Ele não dorme. Nós dormimos, mas ele não dorme. Nem cochila. Nem pisca os olhos assim. Né? Ele está sempre vigilante. Mas é o que eu digo. O Senhor só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você não tiver compromisso com Deus, Ele não vai ter compromisso com você. Não se engane. Não se engane. Não fica servindo ao Senhor de qualquer jeito, não. Porque com Deus, o nosso Pai, o Todo-Poderoso, nós temos que servir com excelência. Nós temos que servir de forma excelente. Porque Ele é o nosso Pai. Ele quer nos dar coisas boas, Ele quer nos dar vitória, Ele quer curar as nossas vidas, Ele quer salvar a nossa família, Ele quer fazer. Mas às vezes nós não deixamos. Às vezes nós não deixamos por medo. Às vezes a gente não deixa por comodismo. Às vezes a gente não deixa porque a gente não quer deixar o nosso conforto. Mas é preciso confiar. A palavra do Senhor diz que acima de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. Né? Guarda o teu coração para Jesus. Não deixe ele ser contaminado. Não contamine o seu coração com fofoca. Não contamine o seu coração com mentira. Não contamine o seu coração com tristeza, com mágoa. Não cabe. O coração onde é o coração onde Cristo habita, não há tristeza. No nosso coração há alegria, alegria da salvação. No nosso coração não há desespero, porque a palavra do Senhor diz que Ele excede, a paz que está dentro de nós excede todo entendimento. É a paz que o Senhor nos dá. Mas para isso nós temos que conhecer os nossos direitos. Qual é? Você sabe qual é o seu direito? Outra live eu vou falar. Não adianta ficar correndo atrás do vento. Porque você corre atrás do vento, não tem serventia nenhuma.
Vou dar um exemplo. Teve uma família que o marido foi embora, faz muito tempo já. O marido foi embora, foi morar em outro lugar, em outra cidade. Não, porque aqui não tem emprego, vou morar lá. Depois eu vou chamar vocês, vocês vão para lá, minha família inteira. E chegou lá, ele arrumou outra mulher, outra família, saiu da igreja e acabou. Mas por quê? Porque o inimigo já estava de olho. O inimigo sabia que a fraqueza dele era dinheiro. A fraqueza dele era arrumar um emprego. Ele pode até ter saído com essa mentalidade. Mas chegou lá na frente, o diabo mandou manjares e corrompeu ele. Por quê? Porque o coração dele não estava firme em Deus. Porque quando nós estamos firmes em Deus, o milagre acontece. Quando nós estamos firmes na rocha, que é Cristo, o milagre acontece. Nós só precisamos esperar e confiar. Ah, mas o fulano não acredita, não importa. Ah, mas a fulana falou isso, não importa. Ah, mas você está vendo a situação? Não importa. Importa que você confia que Deus é o autor e consumador da tua fé. E que Deus vai fazer. Não importa o que a Maria falou, o que o João fez, o que aconteceu, que virou cambalhota, que não. Nada vai tirar a convicção do teu coração de que Deus vai fazer. E para isso nós precisamos depender do Senhor. Crer nas suas palavras, porque crer que o Senhor é galardoador da nossa fé. Que quando nós cremos, o Senhor move. Quando nós oramos, o Senhor move. O Senhor trabalha. O Senhor trata. O Senhor cura. O Senhor liberta. O Senhor constrói. O Senhor restaura. Não importa o que está faltando. Não importa o que você está precisando. Importa que Deus vai te dar. É dessa forma que você tem que crer. É dessa forma que você tem que pensar. Não adianta você crer em desespero. Não adianta você crer no plano B, no C, no D, no R, nas suas mãos, no seu dinheiro, no trabalho, no fulano que pode fazer, no cicrano que pode fazer. Você precisa crer em Deus. Porque às vezes o fulano que você acredita, ele te trai. Jesus comia com Judas e Judas comia no prato de Jesus. Olha a intimidade. E traiu Jesus. Os irmãos de José venderam ele. Por quê? Porque nós temos que depender de Deus, não é do homem. O céu nos sustenta. O céu nos presenteia. E quem que é o dono do céu? Deus. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me dá descanso. A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega, descansa no Senhor. Entrega o teu caminho. A palavra do Senhor diz: crê em Jesus Cristo, crê em Deus e também crê nos profetas e prosperareis. Então, minhas amadas, meus amados, creia. Pense o que rege o teu coração.
a dor, a traição, a mágoa, ou o mover de Deus que você crê, naquele que tudo pode, que tudo faz. Aquele que derrubou uma nação inteirinha pelo seu servo Moisés. É esse que faz, por mim e por você. Então, nessa tarde, eu não sei o que você precisa, mas o Senhor sabe. Se você pedir uma resposta para Deus, o Senhor está te dando essa resposta hoje. Porque, como eu disse, eu não iria fazer a live, mas o Senhor mandou que eu fizesse. Eu larguei tudo, deu um monte de coisa para fazer. Tem que preparar a gincana para amanhã. Tem que me preparar para o culto mais à noite. Tem que estudar que domingo tem um processo seletivo. Mas o Senhor mandou. Eu bato continência e vou. Porque Ele é galardoador da minha fé. Porque é Ele que rege o meu coração. É Ele que rege a minha vida. E tudo vem dEle, para Ele, com Ele e através dEle. Por quê? Porque eu não tenho nada, não posso nada, não faço nada e não sou nada sem a presença de Deus na minha vida. Amém? Vamos orar? Amado Deus, soberano Pai, Deus de glória, poder e majestade, santo e exaltado é o seu nome. Eu te louvo, te glorifico nessa tarde. Abençoa cada pessoa que entrou na live, cada pessoa que está na live, cada pessoa que entrou e saiu. Pai, abençoa, Senhor, a pessoa que vai entrar na live também. Abençoa a casa dela, a família dela, Pai. Toca no coração dela, Senhor. Limpa, cura, Senhor. Tira, Senhor, a ferida do coração desta pessoa que está sentindo muita dor no coração. Pai, porque no coração, Pai, tem que estar o Senhor. E o Senhor traz a paz que excede todo entendimento. O Senhor traz cura, porque o Senhor é aquele que cura os corações despedaçados. Pai amado, eu entrego cada pessoa, cada família na palma das tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Querendo Deus, outro dia eu farei a live. Essa semana eu não farei porque eu não estarei. Mas Deus sabe todas as coisas. Querendo visitar a igreja, Ministério do Evangelho Pleno, bairro Nova Lima. Sou a pastora Joanilda do Ministério do Evangelho Pleno. Culto, quarta-feira, 19h30, culto da família. Venha receber uma bênção. Sexta-feira, culto de libertação e cura. Venha ser curado e liberto pelo Senhor Jesus. E querendo mais ministrações, eu estou no YouTube. Digite lá Joanilda Martins. Estará todas as ministrações que Deus tem me dado. E curta, comente, compartilhe para alguém que precisa ouvir essa palavra. Não para me engrandecer, mas para que Cristo cresça cada dia mais e eu diminua. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Que a paz que excede todo entendimento do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Guarde o teu coração para Jesus. Amém?